A fidelidade ao Senhor é algo que ultrapassa o valor da nossa própria vida. É isso mesmo. Seja fiel ao Senhor, mesmo que você precise morrer. Esse é o tema que vamos conversar hoje. Roda a vinheta. Semana passada nós conversamos um pouco sobre império e falamos que não existe império maior que o reino de Deus. Nós conversamos sobre vários impérios visto naquela estátua em que o rei Nabucodonosor teve um sonho profético do Senhor. E Daniel, um homem cheio de Deus, trouxe esta revelação. Falamos de uma estátua que tinha cabeça de ouro, onde era considerado o império da Babilônia. Falamos do peito e os braços de prata, que era considerado o Império Medo-Persa. Falamos da cintura de bronze, falamos que é considerado o Império dos gregos. E por último, conversamos um pouco sobre os impérios dos romanos, que era a representação dos pés e das pernas de ferro e barro. E por fim, conversamos sobre o Império da Pedra. O império de Jesus, o império que veio e ficou, o império que veio e levou a transformação. E esse é o único império que não pode ser esmiuçado, como diz a palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar no capítulo 3. Quero convidar você nesse momento a pausar esse vídeo e ler o capítulo de número 3 de Daniel. Também o texto vai estar na descrição desse vídeo. Pause. Bom, agora que você leu o texto, eu queria fazer uma explicação com você e anotando alguns pontos daquilo que Deus ministra ao nosso coração. A palavra de Deus no capítulo 3 de Daniel mostra a ganância que o rei Nabucodonosor teve, uma ganância em seu coração. Ele teve um momento de avareza, vamos dizer assim. Ele teve um momento de desejar o poder. Nabucodonosor era considerado um grande homem naquela época, um homem que tinha muitas posses. Ele era um dos homens mais importantes, se não o homem mais importante daquele período. O próprio capítulo 2 diz que ele era considerado rei de reis, ou seja, ele tinha reinos sobre sua responsabilidade. Era um homem de grande influência, mas pelo que parece, Nabucodonosor não se contenta em ser rei dos reis. Ele deseja um pouco mais. E aí ele entra num campo que ele bate de frente com o nosso Senhor, porque ele deseja ser adorado, ele quer ser maior, me parece que ele quer ser o dono do mundo. Então Nabucodonosor não se contenta em ter o seu império considerado só na cabeça de ouro. O próprio Daniel diz que o rei é a própria cabeça de ouro, ou seja, o seu reino era grande, no capítulo 2. Então, mas ele não está contente com isso. E aí, o rei Nabucodonosor constrói uma estátua de 60 côvados de altura e 6 de largura. Um côvado era basicamente meio metro, então ele constrói uma estátua de 30 metros de altura e 3 metros de largura, toda feita de ouro. Então, de certa forma, ele bate de frente contra o sonho profético que ele teve. Bom, se a estátua caiu porque ela é feita de barro, de ferro, de prata, de bronze, então eu vou construir uma estátua de ouro. Assim, ela não pode ser quebrada e nem destruída. Talvez é isso que passe na cabeça do rei Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor constrói essa estátua.
depois de construir esta estátua, ele estabelece um culto a si mesmo, uma idolatria ao seu próprio ego. Por quê? Quando ele tocasse o som Quando ele tocasse o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, quando ele tocasse, ele queria que essas pessoas se prostrassem e adorassem a imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Então ele queria uma consagração, ele queria um culto a si mesmo. Porém, ele encontra 3 homens que não se entregaram a essa idolatria humana. Ele encontra 3 homens que não desejou adorar a própria imagem. Ele encontra Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são os nomes babilônicos. E eles não estavam dispostos a adorar aquela imagem. E aí eu entro no tema que nós conversamos hoje, no início, quando Deus fala da fidelidade. Eles estavam mais dispostos a morrer do que pecar. Preferiram enfrentar a fornalha do que render uma adoração a um pequeno rei. Então, se nós formos olhar do versículo 1 até o versículo de número 7, aqui mostra uma síndrome que Nabucodonosor teve de querer ser grande, querer ser o maior. E aí nós podemos entender, perceber a ganância do rei Nabucodonosor, em querer possuir, em querer ser o melhor de tudo em que estava fazendo, em querer ser o melhor de tudo aquilo que poderia ser feito. Só pelo fato dele querer ter uma estátua mostra que a sua ganância, o seu ego estava acabando com aquele império. E infelizmente isso acontece nos dias de hoje. Pessoas que talvez não estão fazendo culto a si mesmo, mas preferem que os elogios sejam alimentados no próprio ego. Preferem que as riquezas próprias talvez mostre que elas são superiores. Não é nesse sentido. O sentido que nós precisamos entender é que Deus, Ele não quer fazer você crescer para você pisar em outras pessoas, ou fazer você crescer no sentido de se achar melhor que outras pessoas. Talvez as pessoas hoje em dia não façam estátuas e culto a si mesmo, mas com suas atitudes têm mostrado a ganância, a vaidade, deixando de lado a própria palavra de Deus quando mostra da questão da humildade. Então, nesse primeiro ponto, nós podemos observar a ganância do versículo 1 até o versículo de número 7. Mas do versículo de número 8 até o 12, nós podemos perceber a acusação feita àqueles 3 homens judeus. A acusação que é feita, eles começam a dizer ao rei: ó rei que vive eternamente, você criou uma estátua para que todos pudessem a adorar. Porém, existem 3 judeus que eles não estão adorando. E o Senhor mesmo disse, o rei, que lançaria a fornalha quem não adorasse a imagem que o Senhor, que tu mesmo a levantasse. E aí eles levam a acusação perante o rei. Então esses caldeus começam a acusar esses homens. E aí o que nós podemos perceber, que eles nem levaram em consideração que o pescoço, que a vida deles foi trazido misericórdia, porque Daniel e mais esses 3 homens que eles estão julgando mantiveram uma vida de oração, mantiveram uma oração e levaram diante do Senhor a interpretação, receberam e levaram diante do rei, receberam do Senhor e levaram diante do rei. E aí nós podemos perceber que agora os caldeus querem a morte deles.
Não seja ingrato com quem caminhou com você. Não pague com o mal a bondade que você recebeu algum dia. Aqueles caldeus talvez queriam ser homens, vamos dizer assim, mais influentes, porque eles queriam tomar talvez o lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque se nós lermos no versículo de número 12, olha o que eles dizem. Há uns homens judeus que tu construíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, já chega acusando e falando, ó, e você colocou eles como homens, como autoridades. Então, de certa forma, se aqueles judeus morrem, eles tinham espaço para alcançar, para serem também governadores. Mas, enfim, eles levam a acusação e eles, de alguma forma, querem assassinar os judeus para ter a posição deles. A inveja é algo abominável. Mas a fidelidade é mais importante que a vida. Eles amavam a Deus mais que a própria vida. Por quê? Agora nós passamos aí dos versículos de número 13 ao versículo de número 18. Nós podemos perceber que eles são firmes em suas posições. Eles preferiam morrer do que pecar. Eles preferiam ser fiel ao Senhor do que morrer. Eles preferiam, porque eles de forma alguma foram tentar defender Deus e sim testemunhar a vontade de Deus. Eles colocaram a fé em prática. Eles poderiam ser mortos por este fogo ou sair daquela fogueira sem nenhum dano. Mas eles arriscaram e não adoraram a imagem do rei. Teve homens nas Escrituras e mulheres que foram poupados, sim, mas outros que morreram de cabeça para baixo. O profeta Isaías foi cerrado ao meio, profetas que foram apedrejados, assassinados, mas não deixaram de caminhar na fé do Senhor. Então, uma fidelidade a Deus é o que nós precisamos nesses dias. Nós não estamos vivendo os dias de ficar barganhando com Deus. Se você tiver uma oferta generosa, Deus vai te abençoar. Não. Deus me abençoando, Ele não me abençoando, eu sou filho de Deus. E aqueles homens, de alguma forma, mostram isso. Por quê? Porque eles, se Deus vai nos livrar, amém. E se Ele nos livrar, amém do mesmo jeito. Porque a importância deles era servir ao Senhor. Portanto, nós precisamos aprender também que viver em fidelidade é viver nas promessas do Senhor, é viver na vontade do Senhor. Aqueles homens poderiam morrer, aqueles homens poderiam viver, mas eles permaneceram fiel ao Senhor. Então, nós precisamos aprender. Não faça o que está dando certo, mas faça aquilo que é correto. O que estava dando certo na época era adorar o rei. Talvez existiam judeus ali que estavam adorando, sem nenhum problema, mas eles não quiseram adorar. Eles quiseram fazer aquilo que é correto, e o que é correto, só Deus é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Então, eles caminharam no Senhor. É melhor crer em Deus, caminhar na sua fidelidade e viver um pouco menos do que barganhar, não ser fiel com a intenção de viver um pouco mais. Porém, lá na frente terá grandes consequências. Por quê? Vamos dar um exemplo nesses 3 homens. Se eles querem viver um pouco mais, o que eles fariam? Adoravam a imagem. Porém, lá na frente, diante de Deus, eles teriam que dar uma resposta por isso. Agora, se eles escolhem viver um pouco menos, vamos supor que a fornalha matasse eles. Eles morreram
sendo fiel à palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que a fidelidade ao Senhor é o ponto principal. E depois dos versículos 19 a 25, Deus mostra o livramento. Quando nós escutamos a voz de Deus, nós caminhamos no livramento. Quando o rei escuta daqueles homens, daqueles caldeus, que eles não estavam adorando ao Senhor que é Ele, né? Que não estava adorando aquele Senhor com S minúsculo, vamos dizer assim. Quando não estava adorando aquela estátua, ele fica furioso. Ele manda acender a fornalha 10 vezes mais, manda atar, ou seja, manda amarrar aqueles homens e levam aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, para dentro daquela fornalha. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha antes. Deus não livrou. Deus talvez não deixou a fogueira acender, enfim, poderia fazer mil e outras coisas, poderia. Mas Deus não livrou eles da fornalha, mas dentro da fornalha Deus os livrou. O fogo que os mataria os livraram das amarras, porque eles entraram amarrados e aí depois eles estavam passeando dentro daquela fornalha. E é o próprio Deus que estava com eles, porque o próprio rei diz o seguinte, versículo 25: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ou seja, aqueles homens estavam andando dentro da fornalha sem nenhum dano. Então Deus traz o livramento dentro da fornalha. E por último, Deus é engrandecido. Dos versículos 26 ao versículo 30, olha o que diz ele, o rei, versículo 26 na última parte: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Eles são livrados. E aí o nome de Deus é glorificado. Não existe outro Deus que não podia livrar eles a não ser o Deus Altíssimo. Deus é fiel e honra aqueles quem os honra. Se eu honro a Deus, eu tenho que estar preparado para ser honrado pelo Senhor. Deus é Emanuel, Ele está conosco todos os dias. Então, nesta palavra que nós devemos caminhar, nós precisamos entender que Deus está conosco e a sua bondade está conosco. E o que nós aprendemos, dicas práticas que esse texto nos ensina? Deus não vai te abençoar quando você estiver pensando somente em você. Se você estiver pensando somente no seu umbigo, Deus não vai te abençoar. Deus, quando nos abençoa, Ele abençoa para o coletivo. Deus abençoou José quando estava preso, porque Ele abençoaria sua família. Deus abençoou Ana com um filho, porque daquele filho abençoou toda uma nação. Deus abençoou você para abençoar sua família, para abençoar os seus parentes, para abençoar a sua igreja. Então entenda, e aqui é um princípio de prosperidade, Deus te abençoa para abençoar toda uma geração. Deus caminha no coletivo. O evangelho é coletivo, então esta visão de Nabucodonosor individualista, ela é quebrada no coletivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o livramento é consequência de uma vida fiel ao Senhor, uma vida de fidelidade a Deus. O que Deus realmente nos ensina não é o livramento da fornalha, pode ser, mas o que Deus realmente nos ensina através desse texto, o que esses 3 homens nos ensinam,
é que uma vida de fidelidade vale mais a pena, mesmo que você possa morrer. Se colocassem uma arma na sua cabeça e falasse, negue o seu Deus, senão você vai morrer, é melhor morrer do que negar ao Senhor, mesmo sabendo que Deus vai te perdoar. Mas a fidelidade, esses homens caminharam em fidelidade a Deus. O livramento da fornalha foi algo incrível, sim, mas a fidelidade que esses homens caminharam diante do Senhor foi mais incrível ainda. Então, o livramento é consequência de uma vida de fidelidade. Terceiro aspecto, Deus não nos deixa na hora da fornalha. Deus não vai te deixar sozinho. Deus é Emanuel, Deus está conosco. Deus não livrou antes da fornalha, mas dentro da fornalha Ele livrou os seus filhos. Então nós precisamos entender que Deus está conosco. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. E por último, na verdade, quarto aspecto, Deus não retira a fornalha, mas Ele te sustenta dentro da fornalha. Às vezes nós oramos a Deus pedindo para Ele afastar de nós os problemas, para nos tirar da tempestade, quando na verdade Deus quer nos sustentar dentro da tempestade, quando Deus quer nos sustentar dentro dos problemas. E por último, quando você honra a Deus, Ele honra você. Honre a Deus até a morte. E aí, uma das frases que eu queria destacar, olha o que Nabucodonosor diz para nós encerrarmos. No versículo de número 15, na última frase, quando aqueles homens não se entregaram àquela idolatria a ele mesmo, ele diz o seguinte: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus? Ele faz essa pergunta a Sadraque, Mesaque e Abednego. E depois ele mesmo responde, porque no versículo 26, na última parte, ele diz o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ali ele teve compreensão da verdade de quem era Deus. E no versículo 28 ele vai falar: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, e vai dizer que toda adoração seja dado ao rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, irmãos e irmãs, o que nós precisamos aprender é que uma vida de fidelidade a Deus vai testemunhar ao nosso Deus, vai nos levar ao crescimento. Sadraque, Mesaque e Abednego, no último versículo, mostra que eles foram abençoados pelo Senhor. E Nabucodonosor o abençoou eles, no versículo 30, mostra claramente isso. Honre a Deus, tenha uma vida de fidelidade ao Senhor, mesmo que isso te leve à morte, mas seja fiel ao Senhor. E quando nós honramos a Deus, eu tenho certeza que Ele vai nos honrar. Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, quero colocar diante de Ti as nossas vidas e pedir que, em nome de Jesus, possamos caminhar como Sadraque, Mesaque e Abednego. Possamos caminhar como esses homens caminhou na fornalha, em uma vida de fidelidade, em uma vida de bênção com o Senhor. Queremos ser conhecidos como homens e mulheres fiel ao Senhor e fiel à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos e irmãs, esse foi o estudo bíblico de hoje. Na semana que vem nós vamos falar mais um pouquinho aí de Daniel no capítulo de número 4. Nós vamos de capítulo a capítulo, tá bom? E aí, queria você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as nossas notificações e, por fim, compartilhe esse estudo bíblico com alguém que deseja aprender mais da palavra do Senhor. Deus abençoe, paz do Senhor. Nós somos a Igreja Metodista Central em Linhares e é um prazer e uma honra caminhar com vocês. Deus abençoe.